Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos aprofundar os conceitos de termoquímica através da resolução de alguns exercícios. No exercício 1, temos que classifique cada uma das reações a seguir como endotérmica ou exotérmica. A reação do metal sódio com água. Metal sódio reage com água produzindo hidróxido de sódio, soda cáustica. A reação nós podemos ver neste vídeo. Bem, o que a gente percebe é a produção de chamas. Foi colocado o indicador fenolftalina na água, ele indica a presença de uma base como o hidróxido de sódio. Mas se você me perguntar sem nenhum tipo de informação, eu diria que a reação é exotérmica. Eu vi foguinho lá, se eu botar o dedo vai queimar meu dedo. É verdade, e na verdade a chama que você viu trata-se da combustão do hidrogênio. O hidrogênio queimou. Mas a combustão do hidrogênio não é espontânea. É como quando você faz um churrasco, aquele carvão não começa a queimar espontaneamente, né? Você tem que colocar alguma coisa queimando lá para o carvão começar a queimar. Então, esta reação em si, do sódio com água, ela é exotérmica, tão exotérmica que fornece energia para que o hidrogênio comece a queimar. Uma outra forma de se perceber que a reação é exotérmica é através da apresentação do ΔH. Se o ΔH é negativo, isso significa que o sistema perdeu energia na forma de calor. A reação, portanto, é exotérmica. Vamos entender isso melhor fazendo uma analogia. Imagine uma pequena proveta de 10 mililitros, tem 8 mililitros de um líquido aí. Aí você passa daqui um tempinho e só tem 5 mililitros. A que conclusão você chega? Saiu líquido, porque o nível de água antes, ou do líquido antes, era maior que o nível de água depois. Se nós calcularmos a variação do volume, nós teremos que delta volume é volume final menos inicial, delta volume é 5, volume final menos 8, que é o inicial, menos 3 mililitros. Compreenda cada símbolo aqui. 3 mililitros representa a quantidade de líquido que saiu. E o sinal negativo significa que saiu líquido. O sistema perdeu líquido. Da mesma forma, quando a entalpia inicial é maior que a entalpia final, significa que o sistema perdeu energia. Por isso que a variação da entalpia, o ΔH, é negativo. Mas a entalpia em si a gente não definiu, é muito difícil definir entalpia, principalmente no nível médio de ensino. Mas vamos continuar com a analogia. A gente sabe que toda analogia tem seus limites, mas vamos continuar mais um pouco. Imagine que você tirou líquido dessa provetinha usando um conta-gotas. E você retirou então 60 gotas. Você retirou gotas, mas eu pergunto, tinha gotas dentro da proveta? Não é bem verdade, né? Tinha líquido, mas não gotas. Eu não consigo ver gotas dentro dessas provetas. Da mesma forma, quando um sistema perde calor, isso não significa que tenha calor. Calor é energia em trânsito. Calor é definido como energia em movimento, se transferindo de um local a outro. E não tem sentido dizer que um sistema tem calor. Quando sai calor, reduz uma forma de energia dentro do sistema chamada entalpia. Claro, de forma análoga, quando entra calor, aumenta um tipo de energia do sistema chamado entalpia.
Mas nem sempre se fez essa distinção. No século XIX, por exemplo, era comum falar que a substância tem calor, uma substância tem mais calor que a outra. É por isso que até hoje o símbolo de entalpia é H. Esse H provém de heat, que em inglês é calor. Então, resumindo, quando um sistema recebe calor, aumenta um tipo de energia dentro dele chamado entalpia, e a variação da entalpia é maior que zero. E, portanto, o processo é endotérmico. E quando o sistema perde calor, reduz um tipo de energia dentro do sistema, a entalpia, e a variação da entalpia é menor que zero. A entalpia de uma substância em si, a gente não pode calcular, mas também o que interessa é a variação da entalpia. Ainda no mesmo exercício, que pede para classificar cada uma das reações endotérmica ou exotérmica, no item B nós temos a reação de 2 mols de amônia produzindo 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, com ΔH igual a 92,4 kJ. Fácil, né? O ΔH é positivo, mais 92,4. Isso significa que o sistema ganhou energia e a reação é endotérmica. Na C, nós temos a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ácido mais base dando um sal, cloreto de sódio e água, mais 57,3 kJ. Muito cuidado com essa representação, gente. Observe que em nenhum momento, em nenhum lugar se disse que isso aí é ΔH. Quando se escreve assim, é uma forma mais antiga de representação em que se parte do ponto de vista do ambiente. Assim, eu ganhei o sal, eu ganhei a água, foi produzida água, eu ganhei calor. Gente, se você ganhou calor, risque esse negócio e inverta o sinal do ΔH. Se você ganhou calor, o sistema perdeu. Então, o conselho que eu dou a vocês, sempre que aparecer calor como produto da reação, se for mais, risca, bota menos e escreve ΔH. Se for menos, risca, coloca positivo, escreve ΔH. Assim você vai ter sempre a mesma convenção de calor, senão seguramente você vai se confundir. E ainda tem algo melhor. O ΔH, o sinal do ΔH coincide com a convenção que os professores de física usam para entrada e saída de calor. O professor de física habitualmente fala que calor quando sai é negativo, ele atribui sinal positivo quando o calor entra. Então você vai ter na química e na física sempre a mesma convenção de sinais. No exercício 1D, nós deveremos responder se a transformação de carbono grafite em carbono diamante é endotérmica ou exotérmica. E foi apresentado um gráfico. Olhando o gráfico, de grafite para diamante, a energia cresce, a entalpia cresce. E, portanto, a reação é endotérmica. Nem seria necessário dar os valores numéricos. Entretanto, já que foi dado, entalpia final menos entalpia inicial, 0,45, sinal positivo. Essa reação é endotérmica. Na E, não foi fornecido nada, não tem gráfico, não tem sinal do ΔH. Olha, isso pode de alguma forma ser exigido num vestibular, numa prova. Você tem que saber identificar. Isso aqui é um composto orgânico, ele tem carbono e mais um outro elemento. Reagindo com oxigênio, o carbono se transforma em gás carbônico e o hidrogênio se transforma em água. Isto é uma reação de combustão. Você tem que saber identificar uma reação de combustão. Carbono virando gás carbônico, hidrogênio virando água na reação com oxigênio. E como toda combustão tem ΔH menor que zero, é exotérmica.
É bom que se diga que a combustão pode ser muito mais complexa de se escrever. Quando os produtos são apenas gás carbônico e água, está ocorrendo uma combustão denominada combustão completa. Num bico de Bunsen, fica fácil ver quando a combustão é completa, ela tem a chama azul. Já a combustão incompleta ocorre quando tem falta de oxigênio e a chama é amarela. No item F, nós temos água líquida transformando-se em água gasosa ou vapor, e nenhuma outra informação foi dada. Nós devemos saber que para uma mesma substância, a entalpia do sólido é menor que a do líquido e a do líquido é menor que a de um gás. Então, num gráfico, nós temos sempre a entalpia da fase gasosa maior que da fase líquida, que por sua vez maior do que da fase sólida. E, portanto, ΔH é maior do que zero e o processo é endotérmico. Lembra que se você tirar um pedaço de gelo da geladeira e colocar numa canequinha, você esquenta para ela ficar líquida, então você está fornecendo calor ao sistema, a entalpia está aumentando e deve aquecer ainda mais para fazer com que ela ferva. E, portanto, a entalpia está aumentando ainda mais. E não adianta pensar, é só tirar o gelo da geladeira, espontaneamente ele derrete, com o tempo evapora. Quando você tira da geladeira, você está passando de um lugar com temperatura menor para outro com temperatura maior, você está aquecendo. E a água, quando evapora, ela absorve energia, ela absorve calor, mesmo que você não coloque uma chama para acelerar o processo. No exercício 2, nós temos a equação termoquímica de combustão do butano. O butano é o C4H10, é o principal componente do gás de botijões, é o gás também dos isqueirinhos, e o ΔH é menos 2.878 kJ. O sinal negativo indica uma reação exotérmica. Na pergunta A, nós queremos saber o calor liberado na combustão de 2 mols de butano. Observe que se 1 mol de butano é queimado, liberam-se 2.878 kJ. Portanto, se 1 mol libera 2.878 kJ, 2 mol libera X, libera o dobro, 5.756 kJ. Observa que, como você usou a palavra libera, não é necessário mais usar o sinal negativo. Ainda considerando-se a reação de combustão do butano, a questão B pede que se determine a quantidade de calor liberado na combustão de 290 gramas dessa substância. E são dadas as massas molares em gramas por mol do carbono e do hidrogênio. Inicialmente, vamos determinar a massa molar do butano. 4 átomos de carbono com massa 12, 10 átomos de hidrogênio com massa 1, total de 58 gramas por mol. Portanto, 1 mol de butano tem massa 58 gramas e na combustão libera 2.878 kJ. 290 gramas liberarão X. Regra de 3, macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana. Presta atenção nas unidades e eu vou ter 14.390 kJ. Por incrível que parível, esse tipo de exercício é o mais frequente nos exames de vestibular. Então, muita atenção para ele. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.